Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. E aí na Polônia, pelo que eu sei, as pessoas não costumam falar inglês no dia a dia, né? Eu acho que depende. Na capital é muito comum que tenha, por exemplo, no meu trabalho é praticamente só em inglês. Até os poloneses acabam usando só em inglês. Então você consegue viver numa cidade grande, principalmente em Varsóvia, só com inglês. Então Mas o seu até trabalho é um ambiente internacional, é um ambiente então. internacional, é. Sim. Sim, desculpa, mas e aí? Sim, mas, por exemplo, você vai no açougue comprar uma carne lá, o tiozinho, Não, ele não fala inglês? Não? não. Não, Hum, até eu sempre brinco, né, que a maioria dos estrangeiros que moram aqui conhecem, tipo, 20 palavras em polonês, que é o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Para hum. pedir a comida, de, comprar as coisas que precisa, burocracias e esse tipo de coisa. Mas faz falta, né. Eu vejo que, por exemplo, a minha experiência aqui só melhorou quando eu comecei a falar polonês, porque até os poloneses em si que falam bem inglês, eles muitas vezes não estão acostumados a usar o inglês. Então, quando você fala com eles em polonês, você descobre um outro lado deles. E dá Eles te para viver. recebem melhor? Eles te recebem melhor? Sim. Eu notei que, por exemplo, muitos poloneses, quando eu comecei a falar em polonês, eles começaram a fazer piada, começaram Hum, a contar algumas coisas que talvez eles não faziam porque não tinham a confiança no inglês, ou não tinham o hábito de usar o inglês, principalmente com âmbito não profissional, mais pessoal, não usavam, por exemplo, porque em casa falam em polonês. Então eu hum. comecei a conhecer um outro lado das pessoas. Então isso, o meu primeiro ano foi muito difícil, mas quando eu comecei a falar em polonês, mudou completamente. Então, obviamente, a maioria dos meus amigos estrangeiros aqui não falam, polonês, a menos aqueles que são dos países eslavos, né, que falam idiomas parecidos, tipo russo, belarusso, ucraniano, eles aprendem rápido. Mas os outros normalmente vivem aqui sem falar. Pô, mas deve ser uma vida complicada. Eu digo assim, se um brasileiro vier morar aqui, e aqui na Irlanda, ele se vira sem aprender inglês. Mas com certeza vai ser uma vida muito mais restrita do que se a pessoa conseguir falar inglês e tal, né? E eu imagino que aí na Polônia é a mesma coisa, pô. Deve ser uma vida muito ruim. Você fica à mercê de outras pessoas. Se você for casado com, né, com um polonês, uma polonesa, você fica ali dependendo daquela pessoa para tudo, né? Uhum. Isso é uma coisa muito difícil na Polônia, que é o fato de toda a burocracia que é em relação ao governo, que você tem que ir em algum cartório, alguma coisa assim, nesses lugares ninguém fala outro idioma, tipo, só polonês. E até a gente faz tem essa ou muitos poloneses fazem essa piada que o mendigo fala 3, 4 idiomas e no cartório eles falam um, e ninguém sabe por quê. E isso é muito difícil, porque eles sempre recomendam, se você não fala polonês, leve alguém que fala com você, Hum, porque é difícil, eles não têm paciência, não, o polonês normalmente ele não está muito habituado a estrangeiros, então ele não sabe adaptar o idioma, ele não sabe, pensar um pouquinho fora da caixinha cultural deles e ver, você é de uma outra cultura, então você se comunica diferente, ou você fez isso porque na sua cultura é assim. Não, tipo, muitas vezes eles não entendem isso. Geração mais nova acho hum. que entende melhor, mas geração mais velha, não. Isso é bem difícil na comunicação com eles. Mas a vida na capital aí é bem cosmopolitana e tal, é bem. Sim. Tipo, normal, né? Como qualquer capital europeia. Eu acho que sim, até mais do que outras. Por exemplo, existe uma cena de eventos em inglês aqui, que é muito Hum, grande. Então, por exemplo, eu faço stand-up comedy, comédia hum, stand-up, em inglês. Então o hum. público fala em inglês. Então tem teatro, tem um monte de coisa só em inglês aqui. Exatamente porque eu acho que eles entendem o fato de que polonês é um idioma difícil, muita gente não quer aprender, muita gente vem para cá e não quer ficar por muito tempo, então não tem interesse em aprender o idioma. Então, aqui na capital você acaba encontrando muito entretenimento em inglês, e com pessoas de diferentes culturas. Só que aí entra, pela Polônia não ser um país como, não sei, a Alemanha, a França, as pessoas que normalmente vêm para cá são de países que em teoria, encontram melhores oportunidades aqui e algumas facilidades. Então, muita gente da ex-União Soviética, tem muita gente da Geórgia, Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão. Então, tem É. muita gente desse país que, para a gente, é muito exótico.
Eu, quando mudei pra cá, eu não fazia ideia onde era o Quirguistão. Tipo, É. e era engraçado que as pessoas achavam que eu era do Uzbequistão. Tipo, até as pessoas do Uzbequistão achavam que eu era do Uzbequistão. E, e eu não fazia ideia onde era o Uzbequistão. Então eu aprendi bastante coisa sobre uma culturas assim que eu não fazia ideia onde era. E é engraçado, né? Curioso que muitos poloneses saem daí pelas condições de vida. Tem muitos que querem, né, ter uma vida melhor e tal. Tem muitos que moram aqui na Irlanda. Eu acho que a população, a maior população de estrangeiro é da Polônia. Uhum. E tem muitas pessoas aí que acabam indo para aí, né? De outros países indo para aí. Com certeza. A capital é uma exceção, né? Eu acho difícil que não é muito comum que um polonês da capital mude para morar em outro lugar, assim. Talvez morar tipo, na Escandinávia ou algo assim, mas a maioria encontra, você tem muito trabalho na capital. Foi até o que me assustou mais, assim, quando eu decidi procurar trabalho na Polônia, era a quantidade de trabalho que eu tinha encontrado. Nunca tinha visto isso na minha vida, né? E então, isso tem as pessoas que têm interesse. E na capital também, você acaba encontrando alemão, francês, obviamente em menor quantidade, Hum. mas é porque atrai. Eu acho, das capitais que eu visitei, Varsóvia é a mais moderna, tipo, na Europa, né. Eu nunca fui para a Sério? Escandinávia, mas Comparado com os outros países da Europa? sim, comparado com, Hum. Viena, Roma, Hum. Lisboa, assim, é uma É interessante. Eu não conheço a Polônia ainda. Eu tenho vontade de conhecer. Muitos irlandeses vão para Zakopane, né? Agora para esquiar, sim. né? E ou, né? Fora dessa época aí do inverno, tem Auschwitz que muita gente vai também. Tem tem muita essa herança da Segunda Guerra aí na Polônia. Sim, com certeza. Igual Hum. eu acho a cidade mais popular na Polônia para estrangeiros normalmente é Cracóvia, né. Então a Hum. maioria dos estrangeiros não vem para Varsóvia para visitar, vai para Cracóvia, porque Cracóvia é uma cidade mais antiga, e ali perto tem Sim. Auschwitz, então quem tem interesse em conhecer um pouco sobre isso, ver o estereótipo da cidade polonesa, a Cracóvia é esse estereótipo, uma cidade mais antiga, menos moderna, onde você Sim. tem Auschwitz perto, mas Varsóvia é uma cidade que foi destruída em 80 ou 90% depois da Segunda Guerra. Então, ela foi totalmente reconstruída durante o comunismo e durante o período pós-comunismo, né. Hum. Então, por isso que é uma cidade moderna, tá. Acho que é entre as 5 cidades com mais arranha-céus na Europa, por exemplo. Entendi. Tipo, você conhece Berlim? Não, nunca foi. Não. Berlim tem uma parte que foi destruída e eles modernizaram, né? Tem prédios de vidro e tal. Então aí deve ter uma coisa parecida, né? Sim, sim. Do mesmo jeito. E as pessoas sofreram muito aí, né, cara, na Polônia, pelo amor de Deus. Teve a Segunda Guerra, depois teve esse período aí do comunismo, que foi também, pô, durou pra caramba, né? Uhum. É, e agora que eles estão se abrindo, né? Agora sim, há uns 20 anos atrás e tal, né? 30 que eles estão começando a se abrir para o mundo, né? Sim, a Polônia ela teve sob controle de outros países por muito tempo, né. Até antes da Primeira Guerra, a Polônia fazia parte do era dividida, né, tipo, parte da Polônia era a Prússia, outra parte era Império Russo. Depois da Segunda Guerra, a Polônia foi depois da Primeira Guerra, a Polônia teve um período de liberdade ali, mas aí começou a Segunda Guerra invadindo a Polônia, e aí depois É, disso teve a Segunda Guerra, comunismo, e teve a período de transição, anos 90 muito doido, né, entre transição de comunismo, e aí com a entrada na União Europeia que a Polônia começou a mudar. se E estabilizar. sim, mas é como você falou, né, esse tipo de coisa demora, porque a minha geração aqui, ela ainda foi criada nos anos 90 no caos, dos anos 90 aqui, por Hum. pais que nasceram e cresceram durante o comunismo, então tem todos os traumas relacionados ao comunismo, Sim. e então isso afeta, né. Talvez as gerações mais novas que estão nascendo agora ou que têm, mais ou menos de 10 anos, talvez vão ter uma mentalidade bem diferente. Eu até acho a geração Z aqui já é bem mais parecida com a mesma geração deles em outros países europeus, da Europa Central, principalmente. O brasileiro gosta de comer arroz, feijão, carne.
A comida aí é boa, tal, essas coisas. Essa é uma questão, tipo, se você quiser comer o que você come no Brasil, aqui é muito caro, muito caro. Mas você não Ah, encontra no supermercado pra você comprar essas coisas, não? Pra você fazer? alguma bife carne bovina é cara, bem cara. Eu não como carne, mas eu vejo às vezes. Mas, Hum. por exemplo, frutas, as frutas que a gente está acostumado no Brasil, é uma coisa tipo, um mamão custa coisa de, sei lá, R$ 60, O sabe? mamão Tipo, custa R$ 60. ou eu paguei uma Caramba. vez algo quase tipo uns R$ 30 num coco, por exemplo. Sabe? Algumas coisas que a gente está muito acostumado que aqui é muito caro. Pô, mas você tava com vontade de tomar essa Sim. água de coco aí. Sim, eu queria comprar pra minha namorada porque ela nunca tinha experimentado, né. Hum. Então É, difícil, cara. Mas isso é uma coisa exótica também, né? pra eles mas por exemplo, se você quiser ter o mesmo estilo de alimentação do Brasil, eu acho que o custo vai ser bem alto. Mas se você adaptar para o que eles comem, não, é bem em conta comer Acessível. aqui. É. É, frango, é batata e carne, né? Deve ser isso aí, a Batata. alimentação da galera. Eu sempre falo, né, que eles têm a cozinha polonesa tem tipo uns 6 ingredientes que eles combinam de formas diferentes e fazem diferentes pratos, mas normalmente é Hum, carne, repolho, batata, cogumelo, eles comem muito cogumelo. hum. Ah, que mais? Picles, pepino, né, que eles comem também bastante. Sim. E deve ter mesmo, tipo, coisas derivadas de leite, assim. Então, creme, eles também comem bastante, mas acho que são esses e carne, né, as coisas que eles comem com mais frequência. Mas aqui, quando a gente quer comprar uma comida mais ou menos parecida com a do Brasil, ó que coisa. Tipo, sei lá, um presunto, uma coisa assim, parecido com o do Brasil, você tem que ir no mercado polonês. Hum. Então, Sim, essa parte de é. carnes, principalmente de carne de porco, de frios, isso é bem Hum, barato e tem muita variedade aqui, para quem gosta. É porque no meu caso então, eu não vejo muito porque eu não como carne, então hum, normalmente eu não presto muita atenção nesse tipo de coisa, mas sim, é, isso embutidos assim tem bastante aqui. é. Não, doideira. Mas é bom. Pelo que eu tô vendo aí, eu ia gostar aí da Polônia. Acho que sim. Eu acho que a Polônia é um dos países com o pior marketing na Europa, porque as pessoas que vêm para cá se surpreendem porque o marketing é ruim. Tipo, se eles tivessem mostrado como é realmente, principalmente a Varsóvia, ao Gdańsk, por exemplo, eu Hum. acho as pessoas teriam muito mais interesse em visitar. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.